Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje é aquele nosso papo para falar a respeito do futuro de Five Nights at Freddy's. Muita coisa aconteceu, muita gente tem dúvida, então eu decidi montar esse vídeo aqui com várias informações que nós temos e muitas coisas que acho que precisam deixar claro. E também assista o vídeo inteiro, porque eu vou responder várias dúvidas a respeito não só da produção, mas do que vai acontecer. Pô, agora acabou o Security Breach, e aí, já era? O Scott Calton, e aí, o que vai rolar? O que tá acontecendo no Core? Então eu vou explicar tudo pra vocês. E vocês prestem atenção. E também pode mandar esse vídeo para aquele teu amigo ou para aquela comunidade que você conhece que tá sempre em dúvida e querendo saber o que tá rolando. E o que aconteceu, né? Depois de um mês que Security Breach foi lançado e também já vai fazer quase um ano que o Scott Calton se aposentou. E qual que vai rolar, o que vai acontecer no futuro de FNAF. Então, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo, dá uma força pra nós, se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei aí no vídeo pra dar uma força. Se inscreve porque vídeos assim a gente solta 2 vezes por dia e vocês podem acompanhar se inscrevendo, ativando o sino. Também estamos com o sonho de chegar a 2 milhões de inscritos. Se você puder dar uma força pra nós, vai ser muito legal e eu vou agradecer bastante. Então, obrigado já por estarem aqui e vamos lá ouvir o que o Scott Calton, né, tá planejando, o que vai acontecer com o FNAF, tudo mais que tá rolando nessa franquia. Bom, a primeira coisa que eu já tenho que falar é a respeito do próprio trampo do Scott Calton, onde ele falou que se aposentou. Na verdade, as pessoas, elas meio que interpretaram errado, e eu também interpretei um pouco errado na época, então serve até para corrigir aquele vídeo, e também de várias outras notícias, e também as pessoas conversando a respeito de FNAF, a própria Steel Wool falando, e a própria Illumix também. Deixa eu já contar pra vocês uma coisa. Scott Calton ainda está trabalhando dentro de Five Nights at Freddy's. O Scott Calton se aposentou como desenvolvedor de jogos. É isso uma das coisas que a gente tem que deixar claro. O Scott Calton, segundo ele mesmo, e pelo que as pessoas estão conversando, isso eu falo porque tem o pessoal da Fazbear, aquela fanverse, né? A Fazbear fanverse, onde tem os jogos lá, o The Joy of Creation, o Pop Goes, o próprio Five Nights at Candy's, que vai sair. E essa galera acabou conversando também com o próprio Scott Calton. E o Scott Calton, né, confirmou que ele só não vai mais desenvolver jogos da linha de Five Nights at Freddy's. Ou seja, ele não mais está trabalhando, desenvolvendo. Ou seja, ele pega o jogo e faz do zero. Ele fez até o Sister Location, fez até também a FNAF 6, ele fez a Pizzeria Simulator, né? Fez lá a UCN. E depois a própria linha de FNAF já não estava mais sendo desenvolvida por ele, mas ele ainda estava na produção, sabe? Programando alguma coisa, andando meio que do lado ali. Mas agora, a partir do Security Breach, ele já não está mais fazendo isso. Ele ainda trabalha na parte criativa, ele ainda é diretor e ainda coloca as ideias e a história do que ele quer contar nesses jogos. Ou seja, ele está trabalhando muito mais como produtor executivo do que um cara que pega a mão na massa, melhor dizendo. Ele pega, vamos por assim, algumas ideias e chama alguns artistas, inclusive, acho que eu posso revelar nesse vídeo. Algumas pessoas que eu conheço foram chamadas para fazer desenhos para o Scott Calton. O Scott Calton chegou até elas e elas tiveram que assinar um contrato do tipo assim, ó, você não fala que você tá fazendo nada para mim. E aí, então, ele pegou e pediu o desenho para elas e ele foi lá e usou esses desenhos no próprio Security Breach. Todas creditadas, sabe? Todas tranquilas ali. Então, tipo, ele só não tá pegando mais e desenvolvendo. Tipo, ele não vai lá quebrar a cabeça de como fazer os códigos. Ele vai lá só pra falar, ó, galera, a história vai ser isso aqui, a ideia é essa, eu quero que o negócio continue desse jeito e tudo mais. Ou seja, ele tá trabalhando muito mais como diretor do que, né, e produtor executivo, do que o cara que chega e tá lá botando a mão na massa. Então, só para deixar claro, e a parte criativa e do que tá rolando ainda passa na mão do Scott Calton. Também os livros estão sendo feitos por ele e ele também não escreve mais os livros, é outra coisa que também tem que falar. Quem tá escrevendo os livros integralmente é a Scholastic, junto com Andreas Wagner e Elias Cooper, que são as duas escritoras que fizeram lá o Silver Eyes, fizeram a Fazbear Fright e agora tá vindo Tales from the Pizzaplex,
que vai ser a mesma parada e vai ser a mesma coisa. O Scott Cawthon, ele não está mais escrevendo as histórias, ele só tá lá dando algumas ideias e essas moças, né, e até outros, né, escritores também estão participando e colocando ativamente as coisas lá. Então, o Scott Cawthon, ele meio que se aposentou de desenvolver jogos, mas ele não saiu de FNAF e não vai sair tão cedo, tá bom? Só pra deixar claro também, né, agora que as coisas ficaram mais claras depois do Security Breach. Outra coisa também que aconteceu é o próprio jogo, né, que ainda vai receber várias atualizações, pois, só falando pra vocês, o jogo vai ter mídia física, e vai ter mídia física daqui a 2 meses, que vai ser em março. Pelo menos ainda tá contado que vai sair dia 15 de março, ou acho que 17 de março, não lembro, pra Xbox. E esta mídia vai ser física, você vai poder ter na sua prateleira, tudo mais, o jogo pronto, sem muitos downloads e por aí vai. Então, eles estão preparando o Security Breach para o lançamento, né, de consoles e vai ter algumas atualizações até lá. Já teve algumas atualizações, né, de consertando uma coisa aqui e ali, mas eles estão programando para fazer o lançamento concreto para o Xbox e também para a galera comprar, né, o jogo em mídia física, né, se alguém quiser, não quiser tipo, eu quero ter na minha prateleira e tudo mais. Não sei quanto que vai vir, não tenho a mínima ideia do valor, mas eu acho que vai ser muito caro, porque na PlayStation ainda está caro, custa R$215 o jogo, e no PC não tem mídia física, né? Pra quem tá no PC é só lá e baixar na Steam, né? Comprar na Steam e tudo mais. Agora, se você tem o Play 4, Play 5 ou Xbox One e Xbox Series X, tem a mídia física pra você comprar se você quiser. Bom, outra coisa também que é importante falar, Into the Madness vai acontecer? Muito provavelmente sim, pois parece que o acordo que a Steelwood fez com o Scott Cawthon é de desenvolver 3 jogos da linha principal de Five Nights at Freddy's. Eu falo isso pois o próprio produtor executivo falou que tem mais pedaços da história que eles vão ter que contar em um novo jogo. Tipo, o Security Breach vai ser o Security Breach, tem um monte de coisa ainda pra falar nele, DLC e tudo mais, mas eles vão colocar também pra uma próxima parte que vai ser o Into the Madness. Pra quem não manja, o Into the Madness é o nome desse projeto, que seria desse trio muito doido de jogos em que se passam depois da UCN, que é Help Wanted, Security Breach, e o terceiro talvez seja outro nome, mas seria dentro da loucura que a gente tá contando. A gente sabe disso desde aquela época que tava na UCN, que o Scott Cawthon tava querendo fazer o projeto, né, na verdade vários projetos, expandindo Five Nights at Freddy's pra caramba. Alguns desses projetos já saíram, que foi o próprio Help Wanted, também teve o de celular, que ele também tinha prometido lá, e esse saiu, que foi o Special Delivery, e depois também outros jogos maiores, que foi o próprio Security Breach, que é um jogo gigante. Até onde eu sei, o Security Breach ia ser também tendo uma ajuda de uma empresa AAA. Lembro que o Scott Cawthon ia fazer um jogo, sabe, tipo como se fosse uma Capcom, uma Bethesda, uma Microsoft, uma Sony da vida? Ele ia fazer, mas eu acho que esse plano deu errado, porque eles acabaram fechando neles mesmos e fazendo o Security Breach, sabe, com a força deles levantando a Steelwood, tipo, nossa, olha só o que a gente consegue fazer. Por mais que o jogo tenha vários problemas de bugs, mas mostra que os caras são competentes para fazer o negócio. Eles fizeram, tem alguns problemas. Poderia se arrumar de uma outra forma? Poderia, mas eu acho que faltou algumas coisas, talvez alguns funcionários ou talvez algum tempo de desenvolvimento para o Security Breach ficar 100% lisinho e redondinho e ser um jogo que não precisava ter tantos problemas na hora do lançamento. Mas, aparentemente, essa história do AAA não vai rolar mais e vai ficar tudo pela Steelwood mesmo. Outra coisa que a galera pergunta muito, Corey, pro futuro de FNAF, meu Deus, e o filme? O que vai acontecer e tudo mais? Vamos entrar nesse assunto de uma vez por todas. O diretor do filme de FNAF, ele saiu do projeto. O Chris Columbus, o cara que fez lá o Esqueceram de Mim, trabalhando em Harry Potter e vários outros, até no Gremlins e tudo mais, esse cara desistiu do projeto porque ele viu o roteiro do Scott Cawthon e decidiu pular fora. Ele falou, não vou conseguir atender a expectativa do público, atender o que a galera quer e nem o próprio criador do negócio. Então ele decidiu sair do projeto porque não estava andando para lugar nenhum.
o Jason Blum, que é o cara lá da Blumhouse, né? O cara que praticamente fez vários filmes de terror ao longo aí da vida. Então o cara pegou e falou assim, olha, vai acontecer, mas não agora, né? Não eventualmente. E recentemente, depois de várias tretas que aconteceram, o Jason Blum veio de novo falando que ainda tá caminhando, não tem diretor, mas talvez o progresso do filme tá rolando, meio que lento, mas tá rolando de alguma forma. E aí deixa eu explicar pra vocês, teve um perfil no Instagram que a galera acreditou que era o Scott Calton. Gente, deixa eu falar uma vez por todas pra vocês, o Scott Calton não tem outras redes sociais. Se ele tiver, eu aviso pra vocês, não só eu, o Dalco vai avisar, um monte de gente aí da comunidade vai avisar, vai ver e tudo mais, vai ser um negócio louco, a galera vai avisar, né? Eu mesmo vou ser um dos caras que vai avisar. Então, fica tranquilo, caso não tenha, né, nenhuma resposta concreta vindo dos próprios caras da Blumhouse ou do próprio Scott Calton no Reddit, ou, sei lá, no próprio site dele, outros lugares são fakes. São de mentira. Ele pode até falar no perfil dele da Steam, que também é ele falando, mas o resto não é real. Ele não tem Instagram, ele não tem TikTok, o Twitter ele tem, mas ele não usa, ele só colocou lá pra falar, galera, pra não pegar o meu usuário. Agora, o resto ele não tem. Então teve até esse perfil do Twitter, eu trouxe um shorts explicando que a galera, tipo, ficou enchendo muito o saco falando, nossa, agora vai ter uma data, vai sair dia 22 de dezembro. Não, o filme não tem data e a gente não sabe nem se vai sair esse ano. Eu até falei nas minhas lives que uma estimativa melhor, se tiver um diretor e botarem tudo pra rodar hoje, tudo certinho com o diretor, com o roteiro e não sei o quê, porque outra coisa que a galera tem que entender também, não é porque tem roteiro que o script do filme tá pronto. O script são as falas, é o ponto de vista do diretor, onde vai cada coisa, o que o ator tem que fazer, o que tal coisa vai acontecer, pra galera não se perder durante as filmagens. Isso também é um outro processo enorme, longo pra caramba, fazer o script. Você fazer um roteiro do filme é uma coisa, você pôr isso em script é outra coisa. E isso não está pronto ainda. Também não tem o ponto de vista de um diretor, pro que vai filmar em cada momento, em cada parte, em cada hora. Não tem nem os atores, não tem nem quem tá trabalhando na produção. A gente só sabe que tá sendo feito pela Blumhouse, mas a gente não tem os funcionários alocando as coisas, ou sei lá, alguma filmagem, não tem nada. Absolutamente nada, e não tem mais nem diretor. Se tivesse um diretor agora e as coisas estivessem rodando, sabe, com o diretor e com tudo certinho, esse filme ia sair só ano que vem. No melhor das ideias, ia sair só ano que vem. Então, não crie esperanças pra esse ano, e se tiver alguma novidade eu trago aqui pra vocês. Mas por enquanto, o filme de FNAF tá parado. Tá falando que tá andando, mas tá parado, a realidade é essa, tá bom? Então, pessoas, um breve resumo pra vocês. O Scott Calton, sim, ele ainda está na parte de trabalhar com o FNAF, mas só que não mais ativamente como desenvolvedor. Ele agora é basicamente o cara que manda nas coisas, né? Ele é o diretor da parada. E outra pessoa também vai ajudar ele a tomar conta de FNAF. Isso também vai acontecer. Mas o Scott Calton é dono do negócio. Ele praticamente criou esse negócio do zero e essa franquia enorme ainda é dele. E ele que manda e desmanda no que vai acontecer ou não. Basicamente é isso. E não temos nenhum outro tipo, um CEO ou um diretor criativo que tá fazendo esse papel. A gente não tem isso ainda confirmado, mas o Scott Calton ainda está trabalhando nas coisas, né, dos vídeos e tudo mais, de produção, dos filmes e o que for que ainda envolver FNAF, o Scottinho tá lá. Outra coisa também, o filme não tem nada, não tem diretor e também, né, outras coisas tipo de redes sociais e tudo, o Scott Calton ele não tem, então não acredite nessas coisas aí. Beleza, povo? Podemos também esperar uma sequência do Security Breach, vai acontecer, que eles falaram que tem mais histórias pra contar e também uma sequência do que tá rolando nesses eventos. E eu acho que agora vão ter as atualizações, talvez novos finais e novas partes do Security Breach, né? Fora que também vai sair esse ano o Tales from the Pizzaplex, que vai ser a continuação da Fazbear Frights. Não é uma continuação, mas é tipo, agora os livros vão se pautar muito mais no universo do Security Breach do que em todos os outros que aconteceu. E já vai vir 3 livros prontos.
Não sei se vão ser 3 histórias, a gente não sabe se vai ser uma história, a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer, só quando vier em junho o Tales from the Pizzaplex pra gente saber. E até lá também vai ter o guia do Security Breach, vai ter muita coisa ainda envolvendo esse jogo. É o maior FNAF até hoje, né? Então só de tamanho, mas também que levou FNAF pra fora da bolha. E vai ter muito mais coisa pra esse jogo, vocês podem ter certeza. Não só DLCs e conteúdo, mas também uma sequência pro jogo. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por tudo sempre. Manda pra aquele teu amigo desinformado e que tá querendo saber de FNAF. E muito obrigado por tudo sempre. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada, tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês. E até a próxima.